A famosa e famigerada taxa do bombeiro que veio no IPVA deste ano. O estado do Rio Grande do Norte tinha perdido esse direito de cobrar pela decisão da justiça. A justiça do Rio Grande do Norte fez justiça ao cidadão. Os desembargadores votaram a favor do cidadão. O estado do Rio Grande do Norte recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O estado disse: não, nós não vamos perder esse dinheiro de jeito nenhum, a gente tá precisando de dinheiro, então vamos botar mais essa taxa pro trabalhador, pro cidadão do Rio Grande do Norte. E aí, ao acolher o pedido do governo do estado, o ministro Dias Toffoli afastou os efeitos da decisão do TJ que suspendia os dispositivos da Lei 247, Lei Estadual 247/2002. Os dispositivos foram questionados pelo Ministério Público, inclusive numa ação. O Ministério Público foi quem entrou aqui, né, nessa ação de inconstitucionalidade contra a cobrança feita pelo governo. O MP alegou que esses são serviços colocados à disposição de toda a coletividade e que por isso devem ser custeados pelos impostos que já pagamos. Ora, já pagamos impostos e não se criar uma nova taxa. Foi o entendimento do Ministério Público, que teve o mesmo entendimento deferido pelo TJ. Mas aí o governo alegou no STF, entre outros pontos, grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública, uma vez que a decisão questionada impede a cobrança de taxas essenciais para ampliação e manutenção dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. Toffoli entendeu que a decisão do TJ impede a manutenção dos serviços públicos e impacta diretamente na segurança da população. Isso porque, segundo o ministro, a receita arrecadada pela taxa compõe o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, que dá apoio financeiro à execução de serviços e obras de construções de unidades de salvamento, de combate a incêndio, além da aquisição de material permanente operacional. Ou seja, o que o ministro quer dizer é que se o Estado não arrecadar, não receber através dessa taxa, não tem dinheiro para o Corpo de Bombeiros, o que é uma grande mentira, um grande engodo. O Estado mentiu, o Estado enganou a justiça quando alegou esse entendimento, quando apresentou esses pontos, dizendo que sem esse dinheiro da taxa de bombeiro ficaria impedido ampliar e fazer a manutenção dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro. Minha gente, o Corpo de Bombeiro já existe há décadas. Sempre funcionou sem essa taxa de bombeiro, sempre prestou serviço salvando pessoas de acidentes, levando seus equipamentos, sempre salvou vidas de incêndios, sempre teve o salva-vida nas praias do nosso litoral. O Corpo de Bombeiros é uma instituição, uma das mais tradicionais, elogiadas e aplaudidas do Brasil e do mundo. E aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Não é essa taxa aqui de R$ 25 que vai dar as condições do bombeiro ampliar seus serviços, não. Isso é uma mentira do Estado. O Estado recorreu para arrecadar mais, para ter mais dinheiro em caixa, para obrigar você que está me ouvindo agora e você que está me assistindo no canal do YouTube a pagar mais uma taxa. Porque se for assim, depois da manhã, a Polícia Militar vai criar também uma taxa para ela, para poder ter viatura nova, para não faltar combustível na viatura, para poder construir uma nova base da polícia, uma nova companhia, para comprar um cavalo novo para cavalaria, para comprar uma moto nova para Rocan. Se for assim, depois da manhã a Polícia Civil vai criar uma taxa também, porque para poder investigar tá faltando papel aqui para fazer o BO. O computador quebrou, tem que comprar um cartucho para imprimir aquele documento, aquele TCO. Ué, se for desse jeito, outras instituições, como repito, além do bombeiro, vão também criar uma taxa. Daqui a pouco vai aparecer um maluco, um imbecil,
com esse argumento de dizer, não, o bombeiro só funciona se não tiver esses R$ 25 do IPVA, o bombeiro não vai ter mais equipamento, vai faltar mangueira, vai faltar caminhão. Aí vamos criar também uma pra PM, vamos criar uma taxa pra Polícia Civil. Ué, ruim essa decisão. Agora, Salatiel, não dá para entender porque essa cobrança desse tributo que a governadora está criando aí, a lei complementar número 612/2017, é dada como inconstitucional. E o valor pelo TJ. E o valor do veículo, carro médio, carro particular, R$ 25, moto 15, R$ 80 para ônibus de transporte de cargas perigosas e não perigosas. E o governo, com essa taxa, tenta aí arrecadar um valor aproximadamente de 20 a 25 milhões de reais. É isso que o Estado quer, é arrecadar. Sangrando o trabalhador. O governo não traz investimento, as empresas que estão aqui pulando fora, isso é notório. O que faz? Aumenta a taxa. Cria mais tributo, uma taxa que nunca existiu. Não, porque na Paraíba, porque em São Paulo, porque em outro estado tem. Problema deles. Quem pediu para governar aqui, o Rio Grande do Norte, foi Fátima Bezerra. Ela não pediu para ser presidente do Brasil. Se lá em São Paulo tem, porque no Ceará tem, na Paraíba tem, no Pernambuco tem, é problema desses estados. Ela não é governadora do Ceará, ela não é governadora da Paraíba, ela não é presidente da República, ela é governadora do Rio Grande do Norte. E ela ganhou a campanha e não disse que ia criar essa taxa, não. O estado não inventou essa taxa, né? Não disse na campanha que ia inventar essa taxa. É verdade. Não, mas a taxa foi deixada pelo governo anterior no final do ano. Mas o governo atual começou a cobrar. Podia ter isentado, podia ter, não é? Feito como anistiou as motos. Os veículos, Salatiel, que estão isentos aqui no nosso estado do IPVA, vai vir uma taxa também? Só para pagar o bombeiro. Que está atrelado ao IPVA. Aí eu tem não pago veículos, mais. 10 anos, né? Aqui no Rio Grande do Norte, que eu acho que é uma coisa que deveria ser estudada, por exemplo, o estado de Pernambuco, Paraíba. Sim. Lá você pode ter um carro de 20 anos, você paga o IPVA, claro, proporcional a tabela FIP. Ao carro. Ao ano do carro. Aqui foi isento, até foi a Assembleia, os deputados estaduais conseguiu que isentaram. Aí, isentou o veículo com 10 anos, né? Então, como é que fica o cara que não é isento? Eu tenho um carro que sou isento, você paga a sua IPVA. Eu vou pagar essa taxa, sim ou não? E por que eu não pago e você paga? Qual o direito que você tem de pagar, a obrigação tem, e eu não tenho o direito de pagar? Como é que fica aí? É um babado. É confusão jurídica, é briga jurídica, e eu só lamento que o Estado tenha recorrido para criar, né, continuar cobrando na realidade essa taxa que no começo do ano pegou muita gente de surpresa.